Boa noite, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior e ao nosso trabalho presencial. Mais uma vez aqui estamos, hoje com 15 graus de temperatura, 13 de sensação térmica, mas aqui estamos, né? O calor humano nos une e os fluidos do plano espiritual nos ajuda a manter aquecidos. Então vamos ao nosso trabalho de hoje. Vamos fazer então a nossa prece de abertura e depois ouvirmos a palestra da Lúcia, que será muito interessante. Vamos lá. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Todos juntos, unidos, vibrando amor, trabalhando amor, pedindo a Jesus que derrame sobre cada um de nós as bênçãos que aqui viemos buscar. Que as correntes médicas nos ajudem na nossa recuperação física, espiritual, emocional, de que todos possamos sair daqui muito leves, muito tranquilos, equilibrados, buscando nossa reforma íntima, buscando ampliar a nossa fé no nosso querido Mestre Jesus e nos amigos do plano espiritual maior. Que todas as correntes nos ajudem, que todas as correntes que em nome de Jesus conosco trabalham estejam aqui presentes. Nosso ambiente foi preparado desde as primeiras horas da manhã sobre as bênçãos de Jesus. E cá estamos nós, mentalizando Jesus, pensando nas nossas necessidades, facilitando aos amigos do plano espiritual o tratamento, o acolhimento e as bênçãos que aqui viemos buscar. Que Deus Pai possa nos abençoar, Jesus nos iluminar, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lúcia. Vai lá. Vou dar uma aula. Aí você se ajeita. Boa sorte. Posso abaixar aqui para variar? Tá bom? Tá ótimo. Bom, gente, muito boa noite. Mais uma noite que a gente se encontra por aqui para exalar amor, né? Para trabalhar um pouco dentro da nossa doutrina, para sentir um pouco de afeto, de carinho, de cuidado, que a gente possa se sentir acolhido nesse momento. O tema da noite é um tema bastante forte, né? É um tema que a gente precisa aprender a entender o que ele significa, né? E é um tema que demanda, assim, uma interpretação bastante grande da nossa parte, o que significa. O tema da noite é suicídio. Por que a gente vai estar falando sobre isso hoje muito especificamente? Porque a gente está em Setembro Amarelo, né? É um mês onde a gente tem os cuidados sobre esse tema, sobre como as pessoas se sentem, sobre o que as pessoas fazem com a vida delas. Então, dentro desse pensamento, eu procurei estudar de uma forma onde a gente pudesse ter clareza e certeza sobre o que a gente vai estar pensando aqui. Porque a gente pode pensar um monte de coisas, mas eu acho que o primeiro pensamento, quando alguém comete, né, esse tipo de ato, é o que levou essa pessoa a praticar, né, se tirar a sua própria vida, né? E como a gente trabalha na doutrina com a reencarnação, quer dizer, nós temos como base o conhecimento de que a vida não acaba por aqui, ela tem continuidade. Então a gente começa a pensar que passar de um plano para o outro sem ter consciência do ato que a gente praticou é muito difícil, é muito delicado, porque a ideia da pessoa que acaba cometendo esse ato contra a sua própria vida, né? Que é uma vida que foi emprestada para nós, para que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, que a gente possa desenvolver como um espírito eterno que nós somos. A grande verdade é que a pessoa que acaba cometendo suicídio, ela faz isso porque ela acha que acabaram todos os recursos dela para fazer alguma coisa aqui. Acabam os recursos de poder viver aqui achando que tudo vai acabar. De repente, as coisas não acabam. Quando ela se depara do outro lado, onde ela percebe que muitas vezes ela não tem nem consciência que ela morreu, que ela simplesmente já tentou, mas ela achou que não deu certo, porque de repente ela está se vendo viva ali, né, o espírito vivo, e a gente tenta assim entender ou fazer compreender do que aconteceu. Então, gente, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar um pouco
assim, o que a gente faz quando a gente começa a perceber os sinais de uma pessoa que está num estado desse, né? Uma pessoa que chega a esse ponto de atentar contra a própria vida, primeiro que ela recebeu essa vida emprestada de Deus para poder, né, de Jesus, de todo o plano espiritual, para poder se aprimorar na história dela. Segundo, já é uma proposta de retorno para que normalmente as pessoas que acabam cometendo um ato nesse momento, elas já cometeram isso em outras encarnações e vieram agora para tentar resgatar. Mas como a gente esquece o que aconteceu, né, nas outras vidas, a gente acaba vindo como uma prova mesmo. Será que a gente vai dessa vez ter fé, né, recorrer à nossa crença, recorrer às nossas possibilidades internas de superar as nossas crises, né? E todos nós temos as crises pessoais, que a gente já vem para cá mais ou menos com elas determinadas. E a nossa trajetória por aqui é que vai definir o que vai acontecer conosco e das histórias que vão chegar até nós. Quer dizer, quais as lições de vida que a gente vai estar recebendo ao chegar aqui. E parece que dentro desse esquecimento, como uma vez foi retirada a vida, a gente acaba entrando de novo, né? A pessoa acaba entrando de novo nesse processo e acaba perdendo a oportunidade de resgatar essa vida que foi perdida. Então, gente, assim, pensando um pouco nesse Setembro Amarelo, pensando nesse tema, né, do porquê as pessoas acabam fazendo ou praticando esse tipo de ato, primeiro a gente ter muito perdão no coração. Para a pessoa, com a gente e para ela mesma. Por quê? Ela praticou achando que tudo poderia ser melhor. Ela praticou aquilo achando que não ia acontecer nada, que tudo ia acabar. Gente, não existe problema que não tenha solução enquanto a gente está aqui. Tudo aquilo que nós passamos sempre tem uma solução. Por mais que seja difícil isso, né? Então, a gente tem recursos de todas as formas. Aqui, por exemplo, na doutrina, a gente apela muito para a prece, né? Apela muito para esse grupo que a gente está aqui. A gente se conversa, a gente tem ouvidos, a gente tem possibilidades de fazer com que a pessoa se encontre um pouco melhor. Eu entendo que o primeiro ponto, né, antes do suicídio, vem um processo depressivo, né? Vem assim uma falta de objetivo, vem uma falta de uma luz no fim do túnel, vem a dificuldade de encontrar um caminho, né? Hoje os jovens estão muito nesse processo do suicídio exatamente por quê? Porque é como se eles estivessem desencontrados da sua própria essência, pelo próprio momento que a gente vem vivendo, né? É como se seguir um caminho fosse uma coisa muito difícil. Não tem um objetivo, não tem um aconchego, às vezes não tem às vezes a própria cabeça deles, né? Não tem identidade. E o primeiro processo depressivo, gente, ele precisa ser olhado por nós que estamos em volta. E não digo só pai, mãe, mas um amigo, alguém que começa a perceber, a pessoa começa a dar sinais. Então, às vezes, o sinal do distanciamento dos colegas, às vezes uma fala de que não aguento mais estar aqui, uma fala de o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou passando por isso. E, às vezes, a gente, como um pouco mais adulto, para os jovens, eu estou falando especificamente, né? Que a gente possa mostrar uma presença, ou pelo menos levar para um profissional olhar, gente. Porque também impacta numa química alterada. A depressão falta uma substância química no corpo. Essa falta de objetivo muitas vezes pode ser, veja bem, é tão amplo o processo, a própria depressão ela pode vir pela falta da serotonina, ela pode vir por crise de ansiedade, ela pode vir por um processo de tireoide descompensada. Muitas vezes a gente confunde depressão com hipotireoidismo. Então, a nossa química interna ela acaba se regulando para que a gente possa viver melhor. Mas a gente precisa também pensar no nosso foco frente à vida. Como é que a gente propõe para um jovem que ele tenha um lugar para ir? Eu trato muito de jovens atualmente dentro do meu trabalho. E o que eu percebo muito é que eles precisam falar. A necessidade dele é contar sobre as inquietudes, sobre a questão interna, de como eles vão reagir às coisas que estão aparecendo para eles. É como se estivessem totalmente sem alguém para escutar. E os adultos? O que acontece com a pessoa adulta? Muitas vezes o processo desse distanciamento, ele se dá às vezes por uma dívida muito alta, às vezes um padrão de vida que acabou mudando, às vezes por uma falta de emprego, às vezes de não saber lidar com as situações dos relacionamentos. E aí as pessoas falam assim, eu me sinto vazia, eu não sinto que eu tenho que ir para lugar nenhum, eu não pertenço a nada. E, gente, assim, a nossa missão aqui, né, não só dentro da doutrina, mas como seres humanos, é progredir na proposta do espiritismo, do kardecismo, mas também evoluir como ser humano que tem uma crença em estar com pessoas. Então, assim, no mínimo, gente, quando os primeiros sinais começam a aparecer em pessoas próximas a nós,
sugira um lugar para ir. Eu sou suspeita porque eu trago para cá, né? Quando eu percebo que alguém está mais desorientado, eu trago para cá, eu sugiro que assista conosco as palestras, né? Às vezes a gente pode propor algum psicólogo, algum terapeuta, mas precisa fazer alguma coisa, a gente não pode mais deixar essa situação solta. Agora, dentro da doutrina, cada vez que a gente vê uma situação e que a gente pode perceber qual que é o problema que o espírito acaba passando, ele sempre fica descrente, ele não acredita que ele tirou a vida dele, ele acha que ele praticou uma ação e essa ação se deu no sentido de que ele simplesmente queria acabar com os problemas. E os problemas persistem, e agora piores, porque se a gente está encarnado, gente, é para utilizar esta energia, o nosso ectoplasma, a nossa vida presente. Os trabalhos que a gente faz aqui na casa, todos nós, quando a gente faz a vibração, quando a gente faz uma prece, a gente está doando a nossa energia, do nosso coração, do nosso amor, para que as pessoas possam receber esse envolvimento e se sentirem melhor. Agora, o grande problema é que quando a gente acaba praticando essa ação também, os lugares que a gente vai não são os melhores, né? São lugares que vão estar afins com essa energia, né? E isso nunca é muito legal, né? Não é uma energia boa do suicídio ou de tirar essa própria vida. Então, assim, gente, acho que o grande raciocínio que a gente pode fazer é como eu posso fazer para olhar para mim e tentar sair disso. Sair disso, eu vou repetir, procurando ajuda. Às vezes a gente não quer procurar ajuda porque a gente acha que dá conta sozinho. Nós somos seres sociais. Ninguém se vira sozinho, gente. Nós não temos condições de fazer coisas sem que alguém nos ajude, nos estenda a mão. E não tem nada de mais nisso. Se nós vivemos juntos é para ajudar um ao outro, né? Então, muitas vezes essa proposta, até mesmo aqui na casa, nós estamos aqui, talvez alguém já tenha passado por isso, e a questão é, por que não procurar? Por que não vir conversar? A gente tem aqui as quintas-feiras o Claudio Mir que atende as pessoas, e ele até coloca esses ouvidos para ajudar as pessoas também a estar se resgatando desse processo de menos-valia, de infelicidade. E, gente, a doutrina nos oferece tanto recurso, né? Não só aqui, é claro, mas qualquer objetivo que você tenha. Então, a prece é o nosso grande recurso, onde os amigos espirituais vêm, limpam a gente dessas ideias malucas que, geralmente, elas não vêm sozinhas. A gente não pensa nisso sozinho. Geralmente, junto com uma pessoa que tira a vida, tem uma série de espíritos perturbadores que vão impactar diretamente nesse pensamento, nesse raciocínio. Acho que quem já vem aqui, quem está chegando aqui, mas eu vou repetir um pouco. Toda vez que a gente baixa os nossos padrões de pensamento, toda vez que a gente entra no pessimismo, toda vez que a gente deixa de pensar de uma forma de por que eu estou passando aqui, se eu estou passando por isso é porque eu estou aprendendo alguma coisa, a gente também atrai espíritos afinizados com essa energia. Então a gente vibra pensamentos, a gente vibra emoções, a gente vibra energia. Então, na verdade, no fim das contas, essa vibração ela vai se dar e atrair esses espíritos que são adequados com esse pensamento. Então, é claro que é uma prática muito difícil, senão nós não estaríamos aqui falando sobre isso o tempo inteiro. Então, cada vez que a gente pensa no grupo que tem aqui, ou que assiste o Evangelho, ou que faz o Evangelho em casa, a gente tira e afasta esses espíritos de perto da gente, para que a gente possa respirar e resolver fazer a vida dar certo. E, de novo, não é fácil. Por quê? Porque falta química, falta objetivo, falta vontade muitas vezes, dá desânimo, parece que a vida não anda, parece que a gente está patinando. E quando isso acontece, a gente precisa olhar um pouco e ver as coisas boas que a gente tem. Porque nem tudo é tão ruim assim, gente. Tudo, o equilíbrio da vida, ele se dá entre o que é bom e o que é ruim. Então, assim, não existe equilíbrio se não tiver essas duas partes, assim como a luz e a sombra, vamos dizer assim, né? Ou o escuro e a luz. A gente só sabe que tem luz porque a gente sabe que existe escuro. Então, a vida da gente, quando a gente começa a caminhar por esse lado, é muito importante alguém dizer para você, mas você já viu que você tem casa? Você já viu que você tem roupa? Você já viu que você tem comida? Você tem um amigo ou uma amiga? Você está vendo que a gente está aqui junto conversando? Então, eu acho muito importante para a pessoa que está nesse estado trazer as coisas positivas e ter ouvidos para ouvir o que ela tem para falar. Porque o que ela tem para falar, às vezes, ela só precisa ser ouvida. Às vezes, ela só precisa dar vazão, sem crítica, sem julgamento. Né? Às vezes, uma pessoa que
né, que está com essa vontade, você fala assim, não vejo sentido nenhum, então, não sei, a gente se fala outra hora e a gente já fica com com essa pulga atrás da orelha. Eu tenho muito essa pulga atrás da orelha com essa fala, né? E aí eu começo, né, vamos ver o que você tem de bom. E aí eu fico chamando, eu chamo no WhatsApp, eu pergunto como é que tá, o que está acontecendo, quer conversar, sem julgamento, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe o que esse espírito está vivendo dentro da trajetória kármica dele. Então, gente, quando a gente pode falar sobre isso, esse assunto por muito tempo ele foi um tabu. Nós não podemos falar sobre isso, nós não podemos conversar, porque é como se expusesse aquela pessoa que teve esse sentimento. Quantos de nós aqui numa situação da nossa vida a gente fala assim, nossa, eu não aguento mais estar aqui. Eu queria tanto sair desse negócio. E assim, é 1 minuto para isso se tornar uma coisa maior. Então, gente, o primeiro ponto é, o que eu posso fazer para sair disso? Com quem que eu posso conversar para me ajudar a sair disso? Porque se a nossa vida nos foi dada, e se a riqueza da nossa vida nos foi dada, é para a gente aprender a superar as nossas dificuldades. Porque se a gente não tivesse dificuldade, a gente não estava aqui, né, gente? A gente já estava lá trabalhando no outro plano e, se Deus quiser, aprendendo outras coisas. Mas se a gente está aqui, é porque a gente precisa aprender a superar as nossas dificuldades. De todas as formas. De todas. Desde uma saúde, até um relacionamento, até um trabalho, até a convivência. Tudo isso faz parte de olhar para essa parte da vida da gente. Então, a gente tem também uma coisa que a gente estuda muito aqui, que é o suicídio indireto. Então, não é só a pessoa praticar uma ação, dar um tiro, uma facada, se enforcar, enfim, se jogar da ponte. Vocês sabem quantas pessoas se jogam no metrô por semana? É altíssimo o índice. Quem toma metrô que sabe que tem dia da semana que é mais difícil de percorrer, porque a pessoa simplesmente se atira de lá. Porque não deu tempo de resgatar ela naquele momento. Porque além desse tipo de suicídio, onde a pessoa acaba voluntário e involuntariamente nesse sentido fazendo, existe o suicídio involuntário, gente. Que é aquele que a gente faz, talvez sem perceber que a gente está fazendo. Mas quando a gente fuma, a gente acaba com as células do nosso organismo. Quando utiliza álcool em demasia, a gente acaba com as células do fígado. Quando a gente ingere muita gordura, a gente acaba com o nosso organismo. Quando a gente deixa de ter uma vida saudável, uma qualidade de vida, todas essas coisas impactam em levar a gente à doença. E essas doenças, elas vão fazer com que a nossa vida física diminua. E isso acaba sendo um suicídio indireto. Quando eu não presto atenção naquilo que eu faço, para que a minha vida não esteja inteira, para que a minha vitalidade não esteja inteira. Também é verdade que todos nós, a partir dos 28 anos, começamos a envelhecer. Não nos iludamos que a gente vai ficar muito jovem até muito tempo, a nível celular. Cientificamente, a partir dos 28 anos, todos nós começamos a envelhecer. Agora, se a gente quer ter uma qualidade de vida para que a gente não fique patinando em cima das nossas histórias, é cuidar da nossa vida. Cigarro é ruim, droga é ruim, álcool é ruim, né? Convivências nocivas são ruins. E aí sabe o que acaba acontecendo? Quando a pessoa tira a vida dela, mesmo que seja por algum fator desse que a gente considera de um suicídio inconsciente. E aí no filme do Nosso Lar, quem já assistiu esse filme vai ver lá, né? Que o médico acabou ficando ali algum tempo no umbral até que ele fosse resgatado, porque ele se alimentava e bebia bebida alcoólica, que era uma coisa indevida, e desencarnou antes da hora. A gente acaba ficando no vale lá, né, no lugar dos suicidas, até a nossa trajetória estivesse completa por aqui. Então, a gente vai sair desse lugar quando efetivamente alguém interceder por nós. Então, alguém que faça um pedido muito intenso, nós encarnados ou grupos que façam, que tragam essas pessoas porque elas foram resgatadas. Muitos não querem sair porque não conhecem outra vida, né? Acabam se acostumando. Vamos supor que a pessoa teria aqui para viver até os 70. Se ela tirar a vida aos 35, ela vai ficar mais 35 anos lá, esperando o tempo da vitalidade dela ter terminado para ser resgatado. Então, são uma série de implicações, gente, que se a gente pensasse, a gente refletiria algumas vezes antes de praticar esse ato. Também aqui a gente não está para julgar. A gente está aqui para simplesmente conscientizar da necessidade do cuidado para isso. Toda vez que a gente entra num processo de menos-valia, de deixar a doença se instalar, de não se colocar à disposição de uma prece, às vezes de um evangelho no lar, ou seja, ir para algum
lugar, gente. Aqui é onde a gente gosta de estar, mas tem gente que gosta de estar em outros lugares. Mas procure. Porque o que vai acontecer? Isso vai te dar uma sobrevida, você vai respirar. E quando você efetivamente desencarnar, você vai estar no seu tempo. E aí dentro desse tempo, você vai poder fazer outras coisas, porque na verdade, o plano só muda. A gente só não tem o corpo de carne, mas a gente continua em espírito a nossa trajetória. Às vezes um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo para a demanda do aprendizado acontecer. Mas a gente precisa começar a olhar um pouco para isso. O que eu posso fazer de melhor para não incorrer esse erro? Por exemplo, a gente tem religiões, e aqui não querendo falar nada de mal de ninguém, mas a gente tem religião, por exemplo, os homens bombas. Eles são prometidos que se eles colocarem as bombas e matarem um monte de pessoas, eles vão estar ganhando um lugar no céu, com uma série de regalias, uma série de coisas. Vocês conseguem imaginar a dimensão do comprometimento que uma pessoa dessa tem, talvez por uma crença? E aqui não estou dizendo que a nossa é melhor ou pior, gente. É só para a gente entender o comprometimento que esse espírito fica por tirar a própria vida desta forma, por tirar muitas vidas também, e além de tudo chegar lá no Vale dos Suicidas e descobrir que ele não ganhou nada que ele deveria ganhar. Então, gente, assim, a conscientização ela é fundamental, né? A conscientização da qualidade da sua vida, da proposta que você faz, da sua trajetória. Nós somos seres divinos. Nós somos uma essência divina, nós somos essências que estamos aqui para aprender. A gente acaba desenvolvendo as doenças como uma forma de mostrar para nós o que nós precisamos aprender. E aí, assim, se a gente não olha para isso, a gente vai perdendo vitalidade e nossas emoções vão ficando atrapalhadas e a gente não consegue caminhar naquilo que a gente poderia. Então, assim, gente, pensamentos elevados, prece na hora do desespero, na hora de não saber o que fazer, alguém para poder ligar, e a gente já com essa consciência, ouvidos para quem precisa conversar. Quer dizer, a possibilidade que a gente tem o quê? De resgatar pessoas dessa forma. E lembra que nós estamos aqui encarnados, vocês estão me ouvindo, eu estou falando, mas junto com a gente tem um monte de outros espíritos que também talvez tenham sido trazidos para cá para escutar isso. Porque às vezes eles precisam ouvir alguém de fora falar para eles entenderem que eles podem recomeçar a trajetória. Então, gente, sempre é tempo do resgate. A gente tem a eternidade inteira para evoluir. Mas será que a gente precisa passar por tantas dores e tanta provação para chegar a ser um pouco mais feliz, ser um pouco mais equilibrado? Hoje, eu concordo, a gente vive uma vida muito difícil, sim. A gente vive uma vida de cobrança, processo financeiro, insegurança, mundo em guerra, coisa que aumenta. Mas, gente, não é só isso. Desde que o mundo é mundo, que a gente passa por esses processos. Desde que o mundo existe, que a gente passa por todas essas questões que vão acontecendo e que vão minando a nossa segurança. Agora, o que vai fazer a gente se tornar seguro? A gente ter a certeza que a gente está no caminho da evolução. A gente ter a certeza que a nossa crença em alguma coisa que seja melhor nos leva para um lugar melhor, os nossos pensamentos elevados. Porque, gente, para descambar pensamento não está nada, né? É só umzinho aparecer e vem um monte errado. Mas um monte que seja, não vou sair de casa hoje, eu vou sair do meu emprego porque eu não estou gostando, eu vou fazer um monte de coisa que eu posso pensar em fazer. Mas eu posso fazer também, bom, agora eu vou parar aqui, vou descansar, mas eu vou fazer uma prece. Vou levar meu pensamento, vou fazer uma oração para determinada pessoa que está doente, vou me conectar com algum ser superior para que a gente possa fazer alguma coisa por alguém, pela humanidade, pelos amigos, enfim, por aqueles que eu não gosto também, porque nós temos um monte de desafetos, né? Se não é só aqui, a gente tem um monte de desencarnado que a gente traz de passados e que na verdade precisam só de um momentinho da gente para causar confusão na vida da gente, porque a gente acaba se afinizando com isso. Mas a partir do momento em que a gente percebe o nosso papel no perdão, na tolerância, na compreensão, a gente acaba avançando e afastando esses pensamentos e mesmo esses espíritos que ainda estão em evolução, assim como todos nós. Então, gente, o suicídio ele tem que ser olhado com muita seriedade. Sim, por cada um de nós, por aqueles que em algum momento já praticaram, que tem pessoas na família, ou colegas, ou amigos, que a gente possa elevar os nossos pensamentos e vibrar por eles.
ter certeza que tudo que eles fizeram foi por algum motivo também. Talvez não tenha sido mais feliz do nosso ponto de vista, mas eles fizeram porque eles acharam que todo o sofrimento deles ia terminar. E a gente aqui fica tentando entender, se fica com falta, fica com saudade, quer rezar para eles, ou mesmo fazer uma oração, mas se a gente fica sofrendo com isso, eles não conseguem também se resgatar. Então a gente também entender que a trajetória continua, a gente só deu um até logo, e vamos orar muito para que eles possam superar esse momento e serem resgatados pelos amigos espirituais, né, as caravanas socorristas que sempre estão no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, no Umbral, para que possam resgatá-los e fazer eles recomeçarem a jornada. Às vezes eles precisam ficar internados para poder serem tratados. Então, o nosso papel aqui, até nos trabalhos que a gente faz aqui na casa, é simplesmente ouvir e trazer a compreensão da importância que eles têm para a própria evolução, né? Ouvir o que está acontecendo, sem julgamento, deixar as manifestações e simplesmente explicar, olha, vamos recomeçar? Talvez isso que você fez não foi bom para você, talvez isso que você tenha feito não te trouxe a compreensão sobre a vida, mas que tal recomeçar? Está cheio de espírito bom aqui para carregar você para um lugar melhor, para você se tratar, tomar ser alimentado, né? Às vezes consertar algumas coisas que aconteceram durante essa trajetória do desencarne. Então, gente, tudo isso eu estou contando para vocês, parece uma coisa meio forte, né? Mas é isso que acaba acontecendo quando a gente não olha para isso. Então, gente, pensem, primeiramente, se a gente tem 80 anos de vida, a gente tem que viver eles intensamente, com todos os problemas, porque o nosso processo é de superação, o nosso processo é de evolução, e de compreender que tudo aquilo que a gente está passando é para aprendermos, é para a gente fazer a nossa evolução, o nosso crescimento, levando os que estão em torno de nós ao crescimento também. Então, olha que coisa legal, né? Que responsabilidade, né? Que agora eu tenho que cuidar de um monte de gente também, não. Eu acho que é tão grato. Nós que fazemos voluntariado, a gente, né, que trabalha com essa coisa de estar conversando, é tão grato a gente ouvir e falar assim, nossa, o que você me falou fez diferença na minha vida. E o que você me falou, agora eu vou refletir e já vou mudar toda a minha trajetória para que eu possa ser um ser em evolução. Então, o meu propósito hoje de estar pensando e conversando com vocês é exatamente estar trazendo essa reflexão. O que a gente pode fazer de melhor para que a gente não entre nessa roda, né? Nessa roda de negativo, nessa roda de pensar em tirar a vida, nessa roda da depressão, que é um processo químico, é uma doença, precisa ser tratado, precisa ser olhado. Eu peço aqui que vocês fiquem atentos a sinais de pessoas próximas, é muito sutil, é uma coisa muito rápida, né? Assim, estou desanimado, não está valendo a pena, não quero mais, eu quero mudar as coisas, não estou gostando do jeito que está. Fiquem com os ouvidos em pé para vocês poderem fazer parte de que essa pessoa seja resgatada, ainda viva, né? Não desencarnada, mas que ela seja resgatada do processo que ela está vivendo. E quando eu comecei a estudar sobre esse tema, me veio muito fortemente, a gente vai fazer as vibrações daqui a pouco, mas me veio muito fortemente a gente fazer uma oração juntos, que é a oração para um suicida, que está no Evangelho, né, o livro que a gente usa por base aqui, e me veio muito no coração a gente estar fazendo junto essa prece para todos os suicidas que a gente conhece, os que a gente não conhece, os que podem ter sido trazidos para cá, e que essa energia chegue a todos os suicidas que de repente precisam ouvir isso. Então, assim, vamos encher nosso coração de amor, né? Vamos fechar os olhos, depois nas vibrações continua o processo, mas agora eu vou fazer essa oração. Vocês vão acompanhar junto comigo, fechem os olhos, abram os seus corações, né? Para que isso tudo chegue até eles de uma forma de resgate, de manifestação de amor. Senhor, sabemos o destino reservado àqueles que violam suas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Sabemos também que a sua misericórdia é infinita, por isso pedimos estendê-la sobre os espíritos suicidas. Que nossas preces, juntamente com sua misericórdia, possam suavizar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta, por não ter tido coragem de esperar pelo fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar os infelizes, protejam-no, inspirando-lhe o arrependimento da falta que cometeram. Que com a assistência de vocês, eles recebam as forças necessárias para suportar com mais resignação as novas provas
que terá que enfrentar a fim de reparar o mal que cometeu contra si mesmo. Afastem bem os maus espíritos que poderiam levá-los novamente para o caminho do mal, prolongando ainda mais seus sofrimentos, fazendo com que eles percam o fruto de suas futuras experiências. Aos espíritos suicidas, cuja infelicidade é o motivo de nossas preces, que a nossa compaixão possa suavizar a sua amargura, fazendo nascer em seu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em suas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, cujos braços estão sempre abertos a todos aqueles que se arrependem e só permanecem fechados aos corações endurecidos. E assim, gente, eu vou encerrar a minha palestra, deixando aí a reflexão para vocês. Aberto agora, a gente vai ter as vibrações para que a gente possa vibrar por mais gente ainda. Que Deus Pai abençoe vocês e vocês tenham uma excelente semana. E até domingo ou até quarta que vem. E vamos então fazer as nossas vibrações, fazer a nossa parte, doar as nossas melhores energias. Tudo que nós temos de bom nos nossos corações, nós vamos doar. Vamos doar o nosso ectoplasma, nosso amor, nosso fluido vital, para que os amigos do plano espiritual possam levar toda essa energia, inicialmente em favor da paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, a paz para todos os povos em lutas, em guerras, em disputas, em especial Ucrânia e Rússia. Que os seus dirigentes possam encontrar, através do diálogo, um ponto de equilíbrio para manterem a paz para aqueles dois países. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Vibremos pela Praça dos Três Poderes em Brasília, onde temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Que eles possam entrar num acordo, possam trabalhar pelo bem do Brasil, para o crescimento desse nosso país, podendo distribuir mais saúde, mais educação e mais alimento ao nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar também com muito amor, queridos irmãos, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, que as tuas bênçãos possam estar presentes, Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas possam estar ali, ajudando, fortalecendo e recuperando cada um dos irmãozinhos que ali sofrem. Vibremos por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, se arrepender dos seus erros e buscar a sua reforma íntima ainda nesta encarnação. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que todos esses irmãos possam ter no Evangelho do Mestre Jesus o norte para guiar os seus caminhos, as suas direções, de que eles possam ser resgatados pelas caravanas socorristas de Mestre Jesus e levados a hospitais, casas de saúde e colônias do plano maior da espiritualidade. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas, que todos eles possam olhar em frente no exemplo do Mestre Jesus e seguir com ele para saírem das suas lutas, para seguirem sua vida em frente. Vibremos pelos orfanatos, pelas creches, pelos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que todos esses irmãos recebam as tuas luzes de amor, de paz e de fortalecimento espiritual. Vibremos pela paz entre todas as religiões. Que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único e que Ele quer a paz entre todos os homens. Vamos vibrar também por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz branca, tranquilizadora e equilibrante penetre em todos esses lares, trazendo a harmonia, a paz e as bênçãos de Jesus. Vamos vibrar também por todos os desaparecidos, quer sejam jovens, crianças ou adultos, que as equipes de resgate possam
ser intuídas no sentido de encontrar cada um desses irmãos desaparecidos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, quer seja desta encarnação ou de encarnações passadas. Que eles possam nos perdoar, que nosso pedido de perdão e de arrependimento pelos males praticados possam ser levados através dos nossos guias e mentores espirituais a todos esses irmãos. Que possamos, como disse o Mestre Jesus, seguir ao lado desses nossos desafetos para estarmos no mundo espiritual juntos e reunidos na paz do Senhor. Vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que em cada um desses lares a tua luz e a tua paz, Mestre Jesus, reine soberana, podendo equilibrar e trazer a cura a todos aqueles que estão necessitando. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Cada um dos nossos lares recebendo a tua luz branca, que esteriliza paredes, tetos e pisos, possa trazer a paz, eliminando fluidos deletérios, miasmas. Irmãos que eventualmente ali estejam com o espírito de trazer a discórdia, possam ser encaminhados às colônias do plano maior da espiritualidade. Vamos vibrar também por todos os irmãozinhos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Cada um desses irmãos recebam de acordo com a sua necessidade amor, paz, fortificação, curas. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Cada um de nós receba nesta noite, tanto os que estão na live quanto os que estão aqui presentes, de acordo com a sua necessidade, recebendo bênçãos, paz e equilíbrio. Vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas daqueles irmãos que se encontram presentes na nossa live de hoje e de todos aqueles que trouxeram as suas águas para serem fluidificadas no trabalho presencial de hoje. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, que Jesus possa trazer a paz a todos os nossos corações, o equilíbrio e a tranquilidade. Possamos levar para os nossos lares todas as bênçãos aqui recebidas na noite de hoje e que possamos distribuí-las no nosso lar, nos nossos ambientes de trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Como sempre, nossos recadinhos, né? Vamos começar pelos recadinhos da cesta básica. Aqueles que puderem nos ajudar com um item da cesta básica que seja, nós agradecemos. A gente atende 35 famílias com cestas básicas todos os meses e, por mais que a gente junte, sempre falta algum item. Então, aqueles que puderem nos ajudar, trazer qualquer item que seja, os itens estão ali no quadro branco, nós agradecemos imensamente a vocês. O bazar no fundo da casa, depois que vocês saem da sala de cromoterapia, pela porta do fundo, tem um bazar que também nos ajuda a manter a casa. Nós temos um curso básico nesta sala, nas terças-feiras, 8 horas, com o professor Carlos. Aqueles de vocês que se interessarem, que quiserem participar do curso, só conversar com a Margarida, ela faz a inscrição de vocês já podem vir na próxima terça-feira. Nós temos entrevista de orientação normalmente às quintas-feiras, a partir das 19 horas, aqueles que precisarem de alguma entrevista de orientação, de esclarecimento, de ajuda, de algum tratamento especial, já que nós temos um tratamento de cura na casa no último sábado de cada mês, vocês podem agendar a entrevista com a Margarida para vir conversar com o Cláudio Elmir amanhã. Apesar do feriado, ele estará aqui trabalhando amanhã, das 19 às 21, 22 horas, depende do número de pessoas. Então, aqueles que se interessarem e quiserem vir, só fazer o agendamento com a Margarida. Tratamento de cura, como eu já falei, último sábado de cada mês. Nesse mês será no dia 30 de setembro, que é um sábado. E aí o trabalho inicia-se às 9 horas da manhã. Aqueles que estiverem inscritos, por favor, cheguem no horário para aproveitar ao máximo o trabalho de cura.
No andar de cima nós temos uma biblioteca com muitos livros, muitos títulos, e aqueles que se interessarem, que quiserem ler, que quiserem aprender um pouquinho sobre a doutrina, podem pegar o livro, fiquem com ele durante um mês, depois devolvem, trocam por outro e assim por diante. Como sempre, nós temos as nossas lives, né? Hoje nós fazemos um trabalho híbrido, temos o trabalho presencial, mas também temos a live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Transmissão deste trabalho, dessa palestra, também foi feita no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. E no domingo, a partir das 20 horas, aí nós temos só live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, sempre com um palestrante diferente a cada sábado, para que a gente possa fazer o nosso Evangelho no lar, conjuntamente com vocês. Sugiro sempre que vocês tragam uma garrafa de água, aqueles que quiserem, quem não quiser não é obrigado, e assim, quando entrarem na câmara de cromoterapia, podem abrir as suas garrafas e elas serão fluidificadas juntamente com a cromoterapia que vocês vão receber. Levem para casa, semana que vem tragam outra garrafa, ou essa mesmo completa, com água, para vocês poderem continuar o tratamento em casa. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia. Ótima cromoterapia a todos. Eu estarei daqui a pouquinho recebendo vocês ali na porta. Obrigado.